Vamos ouvir então com tradução do Fabrício Naitsky. And I'm not just talking about Gaza. Gaza is one thing, but we're talking about much beyond Gaza. Milhares de The anos. whole deal. E Getting solved. eu gostaria de agradecer ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu por estar lá e fazendo o seu trabalho. Nós trabalhamos bem juntos. Nós trabalhamos bem juntos, como trabalhamos bem com outros países, que é a única forma que essa situação será resolvida. E não estou falando apenas sobre Gaza. Gaza é apenas um ponto. Estou falando sobre muito além. Todo o acordo, tudo isso sendo resolvido, é um acordo chamado Paz no Oriente Médio. Hoje é um dia histórico para a paz e o primeiro-ministro Netanyahu e eu acabamos de finalizar uma reunião muito importante em vários assuntos, incluindo o Irã, o comércio, a extensão dos acordos de Abraão e, mais importante, nós discutimos como acabar com a guerra na faixa de Gaza. Mas isso é apenas uma parte da imagem ampliada que é paz no Oriente Médio e paz eterna no Oriente Médio. Então, isso é muito mais que qualquer um esperava. Mas o nível de apoio que eu recebi dos países no Oriente Médio e nos países ao redor de Israel, os vizinhos de Israel, tem sido incrível, incrível. Cada um deles. Nesta tarde, depois de várias consultas com nossos amigos e parceiros ao redor da região, as pessoas gostaram bastante e essas consultas são feitas não apenas de rotina, mas em total consideração e trabalhando com as nações que estávamos falando. Todas essas nações fizeram sugestões. Eu gostaria de agradecer aos líderes de diversos países árabes e muçulmanos que fizeram grandes propostas ao lado dos nossos parceiros na Europa. A Europa tem estado muito envolvida nisso. E as pessoas me perguntam, isso é verdade? Você está realmente conseguindo a paz no Oriente Médio? É isso que eu tenho ouvido. As pessoas me ligam para saber se isso é apenas um rumor ou se isso é fato. E aí eles perguntam, você conversou com líderes árabes ou com todos os outros líderes que precisam conversar? Eu gostaria de agradecer também ao primeiro-ministro Netanyahu por concordar com esse plano, pela confiança em trabalhar juntos para acabar com as mortes e destruição que vimos nos últimos anos, nas últimas décadas, no último século. Esse é um plano que vai trazer paz e prosperidade para toda a região. E eu gostaria de dizer que as minhas reuniões e diálogos que tive com vários países, a Arábia Saudita é um exemplo. O rei é uma grande pessoa, uma pessoa fenomenal. O emir do Catar. E essas são pessoas incríveis. Os Emirados Árabes Unidos. Todos eles estão envolvidos. Essas são as pessoas com quem estamos negociando, eles estão todos muito envolvidos e essa negociação nos dá ideias de coisas que eles podem viver, coisas que eles não podem viver com. Isso é muito complexo. E depois de 2.000, 3.000 anos, isso é tudo muito complicado, muito complexo. O rei da Jordânia esteve com a gente, vocês sabem, nas Nações Unidas. O presidente da Turquia, o presidente Erdogan, um amigo meu, um homem forte, mas um bom homem. O presidente da Indonésia, que é um líder incrível. Proboa, ele é um líder incrível, respeitado por todos. Ele estava na sala com a gente, nós estávamos juntos. A maior parte dessas pessoas que estou mencionando, seja por telefone ou no dia seguinte, o primeiro-ministro do Paquistão também estavam com a gente desde o começo. Foi incrível, de fato. Eles acabaram de dar uma declaração que eles acreditam nesse pacto. Eu estava andando aqui e eu ouvi falar que o primeiro-ministro do Paquistão concorda com isso 100%. O presidente do Egito
ao Sisi também, são pessoas que eu conheci nos últimos anos. Isso começou em 2015, 2016, quando a presidência começou oficialmente, mas eu conheço alguns deles há muito tempo. Não posso falar em todos os casos, mas na maioria dos casos são grandes homens e algumas grandes mulheres também. A tendência é mais de grandes homens. Mas se essa proposta for aceita pelo Hamas, essa proposta pede a libertação de todos os reféns imediatamente, ou não mais que 72 horas. Então, os reféns vão voltar para casa. Eu odeio dizer isso nem parece certo, mas é muito importante que, para os pais, que os corpos de homens, jovens, voltem imediatamente. Eu encontrei com esses pais e esses pais estavam muito determinados em conseguir os corpos dos seus filhos de volta. Da mesma forma que eles estão determinados em recuperar os filhos se estivessem vivos. É muito importante que isso aconteça. E isso significa o fim imediato da guerra, não apenas na faixa de Gaza, mas a guerra. Sob esse plano, países árabes e muçulmanos se comprometeram, e eu acredito na palavra deles, vão desmilitarizar Gaza rapidamente, decomissionar as capacidades militares do Hamas e outras organizações terroristas imediatamente. E nós contamos com esses países que eu citei e outros para lidar com o Hamas. E, pelo que eu estou entendendo, o Hamas também quer que isso aconteça. Isso é uma boa coisa. Vamos destruir toda a infraestrutura terrorista, incluindo os locais de produção de armas. Existem muitos locais que vamos destruir. Também vamos ajudar a treinar forças policiais locais. Estamos em áreas que estamos discutindo agora. E particularmente dentro e ao redor da faixa de Gaza. Trabalhar com uma nova autoridade de transição em Gaza, todos os lados vão concordar com uma timeline para que as forças israelenses saiam da região e que não haja mais tiroteio. Enquanto o progresso é feito, os países árabes e muçulmanos devem ter o tempo para honrar com esse compromisso. Esse é um grupo que não lidei com eles ainda, mas os países árabes e muçulmanos irão lidar com o Hamas, e acredito que eles já fizeram isso antes e já têm um certo entendimento. Talvez eles já até mencionaram isso. Caso contrário, o Hamas não teria chegado onde chegou. Israel terá o direito e o apoio total dos Estados Unidos. Muitos dos nossos líderes estão aqui. Suzy Wiles, chefe de gabinete, Steve Witkoff, Jared Kushner. Eles estão muito envolvidos nisso tudo, nesse processo. Não acredito que ninguém mais conseguiria fazer isso, nem ninguém chegou perto, mas estamos lá. Pela primeira vez em milhares de anos, eu acho. Se você estudar a história, você diria milhares de anos. Israel terá o meu apoio total para terminar o serviço de destruir a ameaça do Hamas. Mas eu acredito que nós teremos um acordo para a paz. E se o Hamas rejeitar o acordo, então eles serão os únicos que sobram. Mas eu tenho um sentimento que teremos uma resposta positiva, mas se não, você sabe, Netanyahu, você terá apoio total nosso para fazer o que tiver que fazer. Todos entendem que o resultado final deve ser a eliminação de um perigo imediato na região e os perigos causados pelo Hamas. A tirania do terrorismo precisa acabar, e isso é algo que estamos buscando. Isso é a eternidade. Isso é para sempre. Para garantir que o sucesso do meu plano funcione, isso pede
um órgão chamado Diretoria da Paz, que será dirigido não sob o meu pedido, mas estou muito ocupado. Nós temos que garantir que isso funcione. Os líderes dos países árabes, Israel e todos envolvidos pediram que eu fizesse isso. Será comandado por Donald J. Trump. É um trabalho a mais que terei que fazer, mas é algo muito importante. Estou disposto a fazer isso. E vou fazer isso corretamente, colocar líderes de outros países, líderes distintos, e teremos uma diretoria. E as pessoas que estiveram, que querem estar nessa diretoria, é o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, um grande homem, e outras boas pessoas que serão nomeadas nos próximos dias. Será uma bela diretoria, todo mundo estará trabalhando. Não sei se isso tem algo a ver. Eles me nomearam e todos mais queriam participar também. Trabalhando com o Banco Mundial e outros grupos, nós recrutaremos e treinaremos um novo governo que será composto por palestinos, além de especialistas muito qualificados de todas as partes do mundo. O Hamas e outros grupos terroristas não terão espaço nessa diretoria e não terão nenhum papel na governança de Gaza, diretamente ou indiretamente. Milhares de líderes do Hamas já morreram e soldados morreram. E nós não podemos esquecer nunca do 7 de outubro, mas milhares pagaram um preço por isso. E agora precisamos recuperar nossos reféns e tentar construir algo que é grande e muito importante. Na reunião de hoje, o primeiro-ministro Netanyahu foi muito claro sobre isso, sobre um Estado palestino, e ele menciona o 7 de outubro, e eu entendo isso, a maior parte das pessoas entende. E eu entendo e respeito a posição dele sobre muitas questões, e o que ele está fazendo hoje é muito bom para Israel. Eu sei que muitas multidões estão reunidas em Israel e parece que as pessoas gostam de mim, elas gritam meu nome lá. Mas eles dizem duas coisas. Primeiro, por favor, recupere os reféns e, por favor, acabe com a guerra. Primeiro-ministro Netanyahu é um guerreiro. Ele sabe como retornar a um estilo de vida normal, mas ele é um guerreiro e Israel tem sorte de ter ele. Mas agora as pessoas querem estar de volta à paz. A normalização, no sentido verdadeiro da palavra. Alguns dos nossos países europeus, amigos europeus, reconheceram o Estado palestino, mas entendo que eles fizeram isso porque eles estão cansados do que tem acontecido há muitas décadas. Presidentes e primeiros ministros há tantos anos, tendo que lidar com o Oriente Médio, tudo que eles falam é repetição o tempo todo. E ninguém quer a paz mais do que eu e do que o presidente e do que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Mas o que as pessoas querem são os reféns de volta. E isso inclui provavelmente 32 corpos que estamos falando e 22 pessoas, cerca de 20 pessoas que estariam vivas. E as pessoas querem paz. Então não vamos esquecer como chegamos aqui. O Hamas foi eleito pelo povo palestino. Israel deixou a faixa de Gaza acreditando que eles viveriam em paz. Vocês lembram disso? Isso foi há muito tempo atrás. Acreditando que essa era uma contribuição à paz, mas isso não funcionou. Foi o contrário de paz. Eles deixaram a região e eu nunca esqueci disso, porque eu falei, bom, isso não parece uma boa negociação para mim. Eles deram espaço ao oceano. Eles abriram mão do oceano. Quem faria um negócio desses? E ainda assim não funcionou. Eles foram muito generosos, na verdade. Eles abriram mão do pedaço de terra mais bonito em muitas formas no Oriente Médio. E aquele pedido não foi honrado. Ao invés de dar uma vida melhor ao povo palestino, o Hamas construiu milhares de quilômetros, centenas de quilômetros de túneis, produção de mísseis
e lançadores em escolas e hospitais. Se você for atrás deles, você nem vai perceber que você está atacando hospitais e escolas. Essa é uma forma terrível de lidar. Nenhuma luta é boa, mas essa é uma pior ainda. Há muitos palestinos que gostariam de viver em paz. Muitos deles. Eu já vi muitos deles. E eles têm apoio. E eu desafio os palestinos a tomar responsabilidade pelo seu destino, porque é isso que estamos dando a eles, a responsabilidade pelo seu destino. Condenar totalmente, proibir o terrorismo e conquistar o seu caminho em direção ao futuro melhor. Eles não querem a vida que eles tiveram antes. Eles tiveram uma vida muito difícil com Hamas. Se a autoridade palestina não completar as reformas que eu solicitei, eles só podem culpar a eles mesmos. Nós demos a eles uma grande chance, eles têm um grande apoio dos líderes árabes e muçulmanos. Esses são líderes incríveis que construíram grandes países e países muito ricos. O que o futuro espera para o povo palestino, ninguém sabe. Mas o plano que nós apresentamos hoje é focado em acabar imediatamente com a guerra, recuperar todos os reféns, recuperar tudo. É difícil quando você fala isso, é difícil de acreditar quando você fala isso. E criar condições duráveis para a segurança israelense. Nós estaremos lá com vocês em termos de ajuda com a segurança. Nós queremos garantir. Isso não deveria ter um tiro disparado. Mas dentro de alguns dias não deveria mais ter nenhum tiro disparado. Talvez para a eternidade. Isso não seria bom? Eu espero que isso seja verdade. Eu posso dizer que a liderança da região acredita que há uma boa chance disso funcionar. E isso leva a esse acordo, que vai levar a uma paz longa, sustentável. Nenhum presidente na história foi mais amigo do Estado de Israel do que eu. Eu também negociei os acordos de Abraão e gosto de falar dessa forma porque as pessoas de verdade falam dessa forma, Abraham, não Abraham. É engraçado quando se fala Abraham, é muito mais elegante. Mas os acordos de Abraham são incríveis. Isso foi feito em um grupo de gênios. E ninguém acreditava que isso poderia ser feito. Temos 4 países e o dorminhoco Joe Biden nem sabia o que fazer. Mas acredito que isso vai se expandir e, quem sabe, até o Irã pode participar. Nós esperamos poder nos dar bem com o Irã. Vamos ver se eles estarão abertos a isso, mas em algum ponto o Irã fará parte dos acordos. E acho que nem o líder deles imaginava uma mudança dessas. Mas acho que eles podem sim estar nesse acordo. É um bom acordo para eles, economicamente. Nós reconhecemos a capital eterna de Israel. Eu abri a embaixada americana em Jerusalém. Todo mundo dizia que isso nunca poderia ser feito. Vários presidentes por décadas fariam uma campanha em tornar Jerusalém a capital de Israel. Eles fizeram várias campanhas, não é mesmo? E nunca chegaram lá. E agora eu entendo o porquê. Porque quando eu cheguei à presidência, eu falei, vamos fazer isso. E os líderes de vários países falaram, não faça isso, não faça isso. E eu não falei nada, e só fiz. As pessoas estavam me ligando antes de eu fazer essa mudança e os líderes me ligavam. Acho que foi numa terça-feira, eles me ligavam 3 vezes por dia e eu falava, deixa que eu vou ligar para eles de volta na sexta. Então, eu liguei para eles, as maiores pessoas do mundo, e todos falaram, você fez isso. E eu disse, fez o quê? E eles falavam, você fez Jerusalém ser a capital de Israel. Precisamos falar sobre isso. E aí, as pessoas me falaram, bom, você deveria ter me ligado antes. Não era fácil entrar nessa briga.
E isso foi ótimo. Todos achavam que isso levaria ao fim do mundo. Lembra? Diziam que era o fim do mundo, mas não levou a nada. Só levou a algo que eu havia prometido e que era muito popular para o povo judeu e para muitos outros povos também. Eu reconheço a soberania de Israel sobre as colinas de Golã e cortei dinheiro da corrupta ONU, porque, como vocês sabem, há alguns dias eles me introduziram, senhoras e senhores, o presidente dos Estados Unidos, e o teleprompter não estava funcionando. As duas telas do teleprompter não estavam funcionando. Eu voltei, dei uns passos para trás e falei, eles estão me introduzindo, mas não tem nada no teleprompter. Mas eu fiz um belo discurso. Acho que Joe Biden não conseguiria fazer isso. Acho que poucas pessoas conseguiriam fazer isso. Na verdade, foi um discurso do meu coração. Talvez isso foi até melhor, porque veio direto do coração. Tem que ser do coração, senão você está com um grande problema. Mas eu cortei dinheiro pago pelos contribuintes a agências das Nações Unidas e ninguém achava que isso seria feito. Nós deixamos o terrível acordo nuclear do Irã, que foi imposto por Barack Obama e Joe Biden. E acho que Joe Biden não sabia nada sobre isso. Acho que ele não sabe nada de absolutamente nada. E nós obliteramos as capacidades do Irã de enriquecer urânio. Eles teriam uma arma nuclear em 2 meses se a gente não tivesse feito isso. Mas eu nunca pedi a Israel para comprometer a sua segurança. Nós temos grandes, fortes conversas. Nenhum presidente foi melhor para Israel do que Donald Trump, mas nós tivemos fortes conversas, Benjamin Netanyahu e eu. Ele entende que a hora é essa. E o povo de Israel, o povo do Oriente Médio, querem isso. Até os inimigos de Israel querem isso, mas eles não têm muitos inimigos agora. E você sabe o quê? Muitos países ganharam um grande respeito de Israel pela forma que Israel luta, incluindo eu. A história nos mostrou que aqueles cuja relação com Israel foi bem, aqueles que colocaram dispositivos, recursos para a destruição de Israel não vão bem. Israel pode coexistir com outros países na região, incluindo a Síria, a Arábia Saudita. A promessa de um novo Oriente Médio está muito próxima. Isso é o mais próximo que nós chegamos a uma paz real. Não é uma paz de mentira. Não é uma paz política. Quando nós tivermos esse problema difícil resolvido, as oportunidades para toda essa vasta região desse mundo são ilimitadas. Os acordos de Abraão mostram que todos os países ficam melhores quando eles se comunicam e trabalham juntos e abraçam novas oportunidades. Eu espero que a minha equipe, nós somos boas pessoas. Eu acredito que espero que vocês trabalhem duro para colocar mais países nesse acordo, porque agora eles não têm mais nenhuma desculpa. Os 4 países que entraram no acordo, eu dou a eles muito crédito, porque tem funcionado muito bem para eles. No mesmo espírito, eu gostaria de falar que nós temos hoje um maior entendimento da região. Há alguns tempos nós tivemos uma ligação histórica com o primeiro-ministro Tony Blair, que é uma boa pessoa de verdade. Nós tivemos uma boa conversa, eu estava no telefone e Netanyahu estava falando também, e o primeiro-ministro do Catar. E eles tiveram uma conversa direta. Foi produtiva. E tudo que nós precisamos para garantir o sucesso. E eu gostaria de agradecer ao primeiro-ministro Netanyahu. Foi fantástico. Nós concordamos em lançar um mecanismo trilateral entre Israel, o Catar e os Estados Unidos para garantir a segurança mútua.
corrigir percepções erradas. Eu gostaria de agradecer aos líderes do Catar, ao emir do Catar, que é uma pessoa fantástica. Eu serei o assessor dele, porque eu conheço ele muito bem, e ele quer a paz, ele quer ver a paz. E há pessoas que reconhecem o papel importante de mediação, mas nós ainda não terminamos, nós temos que pegar o Hamas. Agora é a hora do Hamas aceitar os termos desse plano que nós apresentamos hoje, e esse é um Hamas diferente que estamos lidando, porque mais de 20 mil pessoas já morreram, a liderança já morreu 3 vezes. Estamos lidando com pessoas diferentes em relação aos últimos 4, 5 anos. Todas precisam fazer a sua parte, vir à mesa, negociar em boa fé. Os países árabes e muçulmanos estão prontos para cumprir com os seus compromissos ao benefício do povo de Gaza. Toda a região está disposta a trabalhar. Tem muitas boas pessoas envolvidas. E todos que querem ver um fim à violência e à destruição deveriam estar unidos e pedir para o Hamas aceitar essa proposta extremamente justa, para que a gente possa acabar com a guerra, recuperar nossos reféns e ter uma paz longa e duradoura. E eu espero ter relações com todos. Como líder da diretoria, eu estarei envolvido. Tenho certeza que pessoas muito inteligentes estarão trabalhando. Nós estávamos gastando tempo com um acordo que não queria funcionar. E agora temos alguns dos problemas mais difíceis do mundo para resolver. É por isso que ele está durando tantos séculos. Isso foi mais do que uma tentativa. Isso é algo que pode ser feito quando praticamente todos os países, esses são países muito poderosos, que têm muito dinheiro, e o dinheiro pode fazer as coisas acontecer. Quando os países tentam e eles não têm nenhum dinheiro, mas esses são países ricos que têm muito dinheiro. E juntos faremos um futuro com mais esperança e segurança para todos, incluindo Israel. E eu gostaria de agradecer ao primeiro-ministro Netanyahu pela sua parceria, e gostaria de agradecer a todos os líderes, os reis e emirs e presidentes e primeiros-ministros, pessoas que eu mencionei. E eles têm sido absolutamente fantásticos para fazer isso funcionar. Isso aconteceu muito rápido. Há poucas semanas antes, eu tive uma reunião, mas poucas semanas atrás, antes de irmos à ONU, e tivemos reuniões incríveis, e tudo funcionou, e todos queriam ser parte disso. Eu não conheço ninguém que não queira ser parte disso. E digo uma coisa para vocês, alguns anos atrás, um ano atrás, eu não acredito que nós teríamos esse tipo de participação, não é mesmo, vice-presidente? A participação foi de 100%. Todos querem ser parte disso. E países muito fortes querem que isso funcione. Então, Bibi, parabéns. Acredito que essa será a sua coroação. Eu gostaria de agradecer você por estar aqui. Agora eu falo ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de agradecer por me receber mais uma vez na Casa Branca. E segundo, eu gostaria de agradecer você pela sua amizade, pela sua liderança. De Jerusalém a Teherã, das colinas de Golã a Gaza, você provou mais de uma vez, e eu já falei isso várias vezes, você é o maior amigo que Israel já teve na Casa Branca. E, senhor presidente, eu e você, nós dois sabemos, não chega nem perto o segundo colocado. Enquanto você foca em casa, em fazer a América grande novamente, a sua liderança ao redor do mundo está mudando o mundo para melhor, encerrando guerras e avançando com a paz. Eu acredito que hoje nós estamos tomando um passo crítico para acabar com a guerra na faixa de Gaza e preparando o terreno para avançar a paz dramaticamente no Oriente Médio. E acho que até além do Oriente Médio. Países muçulmanos muito importantes. Eu apoio o seu plano para acabar com a guerra na faixa de Gaza
Isso vai trazer de volta a Israel todos os nossos reféns, acabar com as capacidades militares do Hamas e seu regime político e garantir que a faixa de Gaza nunca mais seja uma ameaça a Israel. Nós não chegaríamos nesse ponto sem a coragem e sacrifício dos nossos soldados incrivelmente corajosos. Eles lutam como leões para defender o povo de Israel. E eles servem na linha de frente na guerra entre a civilização e a barbárie. Senhor presidente, quando nossos dois países estão lado a lado, nós conseguimos o impossível. Há poucos meses, na operação Rising Lion e na operação Midnight Hammer, nós demos um ataque muito duro no programa de mísseis balísticos do Irã. A sua decisão corajosa de enviar os aviões B-2 deixou a região mais segura e o mundo mais seguro. Agora, sob a sua liderança, estamos tomando o próximo passo para vencer a guerra e expandir a paz. O seu plano é consistente com 5 princípios que meu governo busca para o fim da guerra e o dia após o Hamas. Todos perguntam, qual é o seu plano para o pós-Hamas? Esse é o plano. Recuperar todos os reféns, tanto aqueles quanto que estão vivos e mortos, todos eles devem voltar para casa imediatamente. O Hamas será desarmado. Gaza será desmilitarizada. Israel vai manter a responsabilidade de segurança, incluindo o perímetro de segurança, para o futuro próximo. E por último, Gaza terá uma administração pacífica, civil, que não é regida nem pelo Hamas nem pela autoridade palestina. Se o Hamas concordar com seu plano, senhor presidente, o primeiro passo seria uma retirada modesta, seguida do retorno de todos os reféns em 72 horas. O próximo passo é o estabelecimento de um corpo internacional responsável por desarmar o Hamas e desmilitarizar Gaza. Eu aprecio a sua vontade em liderar esse grupo, porque você tem muitas coisas para fazer, isso é importante. E a confiança que isso reflete a confiança que todos têm tido em relação a todos os compromissos. O fato de que você está liderando isso garante que tudo flui na direção que queremos. Mas esse corpo internacional, se ele funcionar, nós teremos um fim permanente da guerra. Israel vai conduzir novas retiradas, mas nós permaneceremos no perímetro de segurança pelo futuro próximo. Eu gostaria que vocês entendam que nós estamos dando a todos uma chance para resolver isso pacificamente. Algo que vai fazer com que a gente atinja todos os nossos objetivos de guerra sem derramar sangue. Mas se o Hamas rejeitar o seu plano, senhor presidente, ou se eles aceitarem e fizerem tudo para não cumprir, então Israel vai terminar o serviço por conta própria. Isso pode ser feito da maneira fácil ou da maneira difícil. Mas isso será feito. Nós preferimos a maneira fácil, mas isso precisa ser feito. Todos esses objetivos precisam ser feitos, ser cumpridos, porque essa luta horrível tem sacrificado os nossos melhores jovens. E não podemos permitir que o Hamas fique em Gaza e nos ameace de novo com massacres horríveis. Senhor presidente, eu encorajado com o seu discurso nas Nações Unidas contra o reconhecimento do Estado palestino. Esse seria um resultado que, depois do 7 de outubro, recompensaria o terrorismo e colocaria em risco a existência de Israel. Sobre a autoridade palestina, eu aprecio sua posição firme de que a autoridade palestina não pode ter nenhum papel na faixa de Gaza sem passar por uma
mudança radical. No plano de paz de 2020 que você mencionou, você deixou claro o que essa transformação precisava. Não é preencher papéis. É uma mudança genuína e profunda. E isso significa acabar, por exemplo, com os livros que ensinam as crianças a odiar os judeus, acabar com o lawfare contra Israel na Corte Internacional, reconhecer um Estado judeu e muitas outras reformas. Não seria uma surpresa para vocês que a maior parte dos israelenses não acreditam que isso vai acontecer. Mas ao invés de esperar isso acontecer, o seu plano dá uma oportunidade clara, onde a faixa de Gaza será administrada não pelo Hamas, nem pela autoridade palestina, mas por aqueles que estão compromissados com uma paz genuína com Israel. Eu acho que isso pode ser não apenas um novo começo para a faixa de Gaza, isso pode ser um novo começo para toda a região. Sob a sua liderança, nós podemos reenergizar os acordos de Abraão. Ou Abraão, tanto faz, como vocês preferirem chamar. Sob a sua liderança, nós podemos reenergizar esses acordos que nós fechamos 5 anos atrás. Nós podemos expandi-los para muitos mais países árabes e muçulmanos que escolham a moderação ao invés do extremismo. Acredito que há uma oportunidade aqui. Não vai ser fácil, mas se nós conseguirmos, você estará certo. Nós abriremos possibilidades que ninguém nem imaginava. Como você falou, senhor presidente, e você falou ao mundo muitas e muitas vezes, você disse: lembre o 7 de outubro, lembrem-se do 7 de outubro. E nós nos lembramos. Nós nunca esqueceremos os horrores do 7 de outubro. E nós faremos tudo o que seja necessário para garantir que isso nunca aconteça novamente. Desde o 7 de outubro, os inimigos de Israel aprenderam uma verdade dura. Aqueles que nos atacam pagam um preço caro. Mas aqueles que se aliam conosco garantem o progresso e a paz para os seus povos. O presidente Trump falou, isso também está na Bíblia: aqueles que o abençoam serão abençoados, e aqueles que o amaldiçoam serão amaldiçoados. E é isso que está acontecendo. Nós queremos os abençoados. Nós fizemos muito no passado para acabar com a maldição. Ainda não acabamos, mas já fizemos muitas coisas. Fizemos muitas coisas juntos. Eu gostaria de agradecer toda a equipe pelos esforços para chegar a esse ponto. Eu gostaria de agradecer especialmente a Steve Witkoff e Jared Kushner pelo seu trabalho para trazer a região mais próxima. Nós tivemos uma ligação hoje para deixar tudo claro. Eu falei ao primeiro-ministro do Catar: Israel tinha como alvo terroristas e não o Catar. E é claro que nós lamentamos a morte de um cidadão do Catar que não era nosso alvo. E eu aprecio muito a proposta do presidente Trump para que haja uma organização trilateral entre Estados Unidos, Catar e Israel para apararmos as diferenças, mas se nós conseguirmos mitigar as diferenças, isso será bom para todos. Acima de tudo, todas as pessoas, muitas pessoas ajudaram. Eu gostaria de agradecê-lo, senhor presidente. Esses anos mostraram que, sob a sua liderança, Israel e os Estados Unidos podem mudar a cara do Oriente Médio. E hoje, eu tenho esperança que o seu plano para acabar com a guerra na faixa de Gaza fará isso novamente e em breve. Isso vai libertar nossos reféns, acabar com o Hamas na faixa de Gaza e permitir um futuro mais seguro e próspero aos povos da nossa região. Muito obrigado, senhor presidente. Que Deus abençoe os Estados Unidos, que Deus abençoe Israel, que Deus abençoe a aliança indispensável entre os nossos países. E
todos nós possamos estar no livro da vida. Muito obrigado. Muito obrigado, Bibi. Eu acredito que enquanto esperamos pelos documentos para serem assinados, talvez não seja o melhor momento para receber perguntas. Eu ainda vou receber alguns líderes democratas, garantir que estamos com um país aberto. Eles precisarão fazer algumas coisas, porque as ideias deles não são muito boas. Então vamos ver como isso vai funcionar. Mas isso é algo realmente histórico hoje, isso é algo que foi incrível. Eu acho que, Bibi, do que depender de você, acredito que enquanto esperamos pelas assinaturas e as aprovações de vários países diferentes, nós não deveríamos responder perguntas. Ou você gostaria de responder perguntas de alguma mídia amiga em Israel? Agora Netanyahu responde. Agora, essa é uma proposta muito difícil, mas eu gostaria de agradecer, Sr. Presidente, vou no seu instinto. Nós teremos tempo suficiente para perguntas depois. Muito obrigado a todos. Sejam muito bem-vindos, que bom ter vocês nesta